noite a todos. Gostaria aqui de agradecer ao Beto, aos Betos, né, Nunes e Cavalari, pela organização do evento, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha história para o pessoal aí. E parabenizá-los, né, por esses 4 dias de evento. Acompanhei todos os dias. Para mim foi muito gratificante ouvir várias histórias aí, ouvir várias pessoas as quais eu já tive a oportunidade de treinar, de conhecer, de trabalhar em conjunto aí. Então, fico muito honrado. Como o Beto falou, a gente se conhece aí há algum tempo, né? Estive lá ministrando uma palestra lá na faculdade, lá em Marília, em 2018. Então, a gente tem aí um tempo já de trabalho em conjunto. Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está assistindo aí, que assistiu também nesses 4 dias. E vou contar um pouquinho da minha história, né? E depois até a gente vai falando dessa parte, né, da gestão pública, do trabalho aí, e deixar aí para o Beto ir fazendo perguntas, a gente fazer um bate-papo para ir descontraindo e ficar, acho que, mais à vontade também, né? Eu sou Luiz Cabinache, tenho 34 anos, sou de Rio Claro, sou faixa preta da Atos Jiu-Jitsu, né, do Ramon Lemos e do Leandro Brassolotto aqui da Atos, em Rio Claro. Comecei a treinar em 2001 Jiu-Jitsu. Comecei na equipe Orlando Saraiva, né, daquela minha pessoa, Orlando Saraiva, aqui de Rio Claro, pai do Ike Saraiva, que palestrou aí, conversou aí com a galera na terça-feira. Até conversei com o Ike depois aí também, gente finíssima, um cara exemplo aí. O pai dele, eu tive a oportunidade de treinar e conhecê-lo, né, então também eu fiquei muito feliz de ouvir a palestra dele lá, contando o trabalho dele lá na Irlanda, lá. E aí eu comecei aos 14 anos de jiu-jitsu, né, e eu lembro que com 3 semanas de treino, eu fui para o meu primeiro campeonato, né? Eu fui disputar o Campeonato Paulista de categoria infanto-juvenil, infanto-juvenil, era o Paulistinha. Foi dentro da Academia Lotus, em Santana, em São Paulo, né? E aí eu nem sabia amarrar o kimono direito, amarrar a faixa e tudo mais. E eu cheguei lá e fiquei em terceiro lugar, né? Não sabia a pontuação direito ainda. E aí falei, pô, gostei desse negócio. 3 semanas de treino, já consegui uma medalha de terceiro lugar aqui, vou para cima. E aí, na semana seguinte, eu fui para um campeonato em Itatiba, né, da equipe lá do Franco Penteado, circuito Orlando Saraiva. Eu fui lá, lutei, fiquei em terceiro lugar. O pessoal parabenizando, elogiando, né? Falei, pô, cara, não tô satisfeito ainda, não fiquei campeão, né? Falei, aquela mentalidade de Ayrton Senna, né? O que importa é ser campeão. E eu falei, não, eu quero treinar, quero ser campeão, vou para cima. E aí eu lembro que isso mudou muito minha cabeça, né? Porque eu lá com 13, 14 anos de idade, iniciando no jiu-jitsu, e eu sempre fui uma criança, né, um adolescente ali, um jovem que era acelerado, não parava quieto, queria fazer um monte de coisa. E, pô, o jiu-jitsu, eu vi ali que, né, nesse primeiro mês eu já estava mudando minha cabeça. E depois conquistei título paulista, internacional, disputei campeonato brasileiro, ainda no Tijuca Tênis Clube, lá no Rio de Janeiro, né, quando ainda tinha um mundial lá, acho que a galera aí lembra disso aí. Então, pô, viajei pra caramba aí por conta de jiu-jitsu, em competições, né, indo atrás de patrocínio, indo atrás de um monte de coisa para poder disputar competições. E teve uma história do Campeonato Paulista, eu tinha 16 anos, Campeonato Paulista Juvenil, eu era faixa azul. E aí eu lembro que, faltando acho que uma semana para a competição, assim, eu precisava ainda juntar uma grana para pagar a passagem de Rio Claro para São Paulo, né, alimentação, inscrição, tudo. Na época não era inscrição rápida assim pela internet, né? Tinha que mandar fax, fazer o depósito, mandar o boleto, o comprovante lá do depósito, era mais complicada para fazer a inscrição, né? E aí eu lembro que no dia que eu fui lutar, eu saí de Rio Claro aqui, peguei o ônibus 6 horas da manhã aqui, fui para Campinas, né? Encontrei um amigo lá, ele me deu carona. Aí cheguei lá no Campeonato Paulista, a galera foi lutando, tudo. E a minha categoria ficou por último ali, naquele final de semana era a categoria era feminina, categoria feminina e juvenil. E aí minha categoria juvenil ficou por último, né? Eu fui lutando, ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira, ganhei a quarta luta e fui fazer a final. E a hora que fui fazer a final, tinha um adversário meu de Ilhabela, assim, era um projeto social de lá. Tinha umas 50, 60 crianças lá gritando no adversário, né? Eu falei, caramba, e agora? Tô aqui, né? Não tem ninguém aqui para torcer para mim, vim sozinho, só um amigo meu ali com 2, 3 alunos dele.
e de repente, assim, eu olhei para o lado, os 3 alunos dele gritando meu nome. E a hora que foi entrar no tatame, o Carlinhos, o Carlos Almeida, acho que o Beto, o pessoal aí deve conhecer, ele também morou lá nos Emirados Árabes um tempo, do Claudinho Bueno, lá da equipe de Campinas, também da equipe do Orlando Saraiva na época. Ele falou, meu irmão, você está preparado, você treinou, você vai ser o campeão. E aí eu saí campeão daquele evento, né? Fui campeão do Paulista. E quando eu voltei para Rio Claro, no dia seguinte, fui falar com o pessoal que tinha me ajudado, e aí teve um cara que me deu R$ 5 na época. E o cara fez de uma forma sarcástica, né? Querendo tirar sarro. Eu cheguei na segunda-feira, levei a medalha para ele e falei, cara, os seus R$ 5 estão aqui. Você fez parte disso. E aí foi um choque para ele, porque ele achou que eu ia menosprezar, que eu ia virar as costas, né? E eu fui agradecer. E daquele momento em diante, eu parei e pensei assim, cara, o jiu-jitsu tem respeito, né? Que você aprende isso dentro do tatame, vestindo um kimono ali, amarrando um kimono. Respeito, disciplina e hierarquia. E aí eu peguei e pensei, falei, cara, esses três pilares eu tenho que levar para minha vida, né? Disciplina, respeito e hierarquia. Por quê? Né? Eu falava assim, cara, se a pessoa foi desrespeitosa comigo, eu não tenho que agir da mesma forma que ela, eu tenho que mostrar que eu tenho a disciplina, que eu tenho respeito. E a questão da disciplina, de hierarquia, né, esses três pilares, né, de pô, você entrar no tatame e você ali é igual a todo mundo, né, independente da sua faixa, independente do seu peso, independente da sua estatura, e você tem que respeitar o mais graduado. Então, assim, e eu com 16 anos ali estudando, né, estudava de manhã, trabalhava à tarde, ia treinar à noite, treinava de sábado, de domingo, e tudo isso eu parei e falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Fui fazer a faculdade de engenharia de produção, o pessoal falou que eu era maluco, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e eu falei que eu gostaria de estudar engenharia de produção, que meu sonho era desenvolver equipamentos, melhores condições para os atletas, para os esportes de luta, né, no jiu-jitsu, muay thai, boxe. Falei, desenvolver um tatame melhor, um kimono mais leve, um saco de pancada ali melhor. Eu queria desenvolver equipamentos para a galera treinar e ter condições de treinar com condições igual aos outros, né? O pessoal dos Estados Unidos, Emirados Árabes, falar, pô, a gente não pode ficar para trás, eu tenho que estudar e ter tecnologia a favor do esporte, né? Fui fazer engenharia de produção, me formei em engenharia de produção, e quando eu estava com 21 anos, eu sofri um acidente que me deixou paraplégico, eu fiquei cadeirante, perdi o movimento das pernas, né? Era faixa roxa na época, e o Ramon Lemos puxava os treinos ali, na época a gente tinha aqui Gilbert Durinho, Bruno Frasato, Ari Farias, Irmãos Mendes, Guto Campos, Calazans, a galera toda, né? O Caporal que tá na Ásia lá, o Leandro Brassolotto também era faixa roxa, marrom ali na época, não lembro exatamente a graduação da galera. E, pô, a galera toda deu apoio, falou, você tem que voltar, tem que vir pro tatame, a gente vai adaptar a situação aí. E foi onde comecei a estudar regras do jiu-jitsu, do MMA, do boxe, entender de outras modalidades. E aí eu vi que, pô, o jiu-jitsu era para todo mundo, cara. Eu, numa cadeira de roda, sem mexer as pernas, eu sabia que eu tinha que me adaptar. E quando eu voltei a treinar, o Ronaldo Cândido, né, que hoje está nos Estados Unidos também, que é da Atos, estava a galera toda fora, o Leandro Brassolotto fora, a galera toda viajando, e o Ramon estava com Anderson Silva, Minotauro lá na Tinogueira, né, X-Gym, naquela época lá que o Anderson Silva estava com o cinturão, né, X-Gym, Tinogueira ali no auge. E aí eu falei pro Ramon que eu ia voltar, o Ramon falou, meu irmão, veste esse kimono, vai pro tatame, só quero saber como vai ser o treino depois, me liga e me avisa como que foi. E aí eu liguei para ele um pouco antes ali de entrar no tatame, ele tava com o Anderson, como Minotauro, e os caras mandaram um recado ali, pô, vai pro tatame, treina lá, aquela motivação toda. Eu falei, meu irmão, não tem como eu não ir, eu tenho que voltar, eu tenho que treinar, né? Foi uma alegria enorme. E aí foi aquele aprendizado, né? Pô, eu entrando no tatame ali, sem mexer as pernas, a galera toda ajudando e tal. E aí aconteceram duas situações, né? Uma que, vamos fazer rolamento, vamos fazer exercício. Eu falo, o que dá para eu fazer? O que não dá para eu fazer? Vamos fazer algum movimento que eu vou me arrastar aqui no tatame para sentir como que é a dificuldade de ter o movimento das pernas. E fui fazendo. A hora que eu parei, eu olhei assim, tinha uma mancha de sangue ali no tatame, assim, meu pé, eu não tenho sensibilidade nos pés. A hora que eu olhei, meu pé ralou no tatame, ficou em carne viva ali, né? Passado ali, o pé, não sei como que e tava. E na hora eu olhei e falei, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu coloquei uma meia para proteger ali,
coloquei mais uma calça por baixo da calça do kimono, falei, cara, eu tenho que cuidar da minha saúde. Esse foi o primeiro ponto que eu vi, né, do jiu-jitsu ali, que eu tinha que me adaptar, me reinventar. E a segunda situação, eu estava treinando ali com o cara, voltando a fazer as posições e tal, faz a pegada pelas costas, eu sentado, o cara na frente, eu fazendo mata-leão, treinando. Aí fala assim, pô, ajusta isso aí, vamos lá, bota a pressão e tal, né? E eu, conhecendo meu corpo novamente ali no tatame, eu encaixei o mata-leão, comecei a ajustar, eu vi o cara batendo, vi o cara bater, o cara pagou na minha frente, né? Eu falei, caraca, cara, e agora, né? E aí, galera, reanima o cara ali, vamos fazer o cara voltar e tal. Eu falei, cara, você precisa bater. Cara, eu tô batendo na sua perna, fiquei batendo aqui, você não soltou. Eu falei, cara, eu não sinto a perna, não adianta, né? Então, assim, esses pequenos detalhes, eu tive que eu me adaptar e adaptar toda a galera que estava no meu entorno. Eu falei, cara, são coisas que podem acontecer com qualquer um. Então, vamos começar a conscientizar todo mundo. E aí, a gente adaptou em 2014, fevereiro de 2014, a gente colocou a categoria em Gramado, lá numa seletiva do World Pro. A gente colocou a categoria, tinham 13 deficientes, né? Pessoas com deficiência, amputados, síndrome de Down, autista, má formação, paraplégico, tetraplégico, tinha de tudo lá. A gente montou a categoria lá, galera lá da Pro Sport, né? Que estava organizando, se eu não me engano, a competição na época, que deu todo o apoio para a gente oficializou a categoria lá. E aí, conversando com o Minotauro, com o Minotouro, Anderson Silva, com a galera, visitando os projetos sociais, a gente implantando, né, as lutas adaptadas para as pessoas com deficiência. Eu fui um dos embaixadores ali da categoria. E aí, conversando com o Minotauro, ele começou a falar de política comigo, né? A gente conversando, batendo um papo ali sobre política, ele falando, né, do cenário que estava naquele período do Brasil. A gente lembra aí das manifestações, de toda a situação que a gente passou aí alguns anos atrás. E aí eu falei, pô, cara, gostei dessa conversa, interessante. Falei, uma das das melhores maneiras da gente transformar o nosso meio, a nossa sociedade é através da política, mostrando que a política de forma correta, né? E aí surgiu até um jargão ali que a gente falou assim, cara, vamos finalizar a corrupção, vamos nocautear os corruptos, né? Começou aquele papo, falei, pô, vou começar a estudar isso aí. Isso foi em abril, mais ou menos, de 2014. Aí eu comecei a estudar de abril de 2014 até abril de 2016. Foi onde eu me candidatei a vereador. Eu falei, cara, eu quero usar o esporte como ferramenta de transformação, usar o jiu-jitsu, né, para levar isso para as crianças, levar isso para as periferias, para as pessoas com deficiência. De que forma que a gente pode fazer isso, né? Eu falei, cara, eu tenho que ir para a linha de frente. Se eu quero mudar a minha cidade, o meu país, né, eu quero melhorias, eu tenho que ir para a linha de frente. Eu tenho que ir lá e batalhar e colocar a minha cara ali para mostrar que, independente da minha condição física, independente de estar numa cadeira de rodas, eu posso fazer diferença. Comecei a estudar política, fui candidato a vereador com 29 anos, fui eleito aos 29 anos vereador aqui de Rio Claro. E em 2014 fui graduado a faixa preta, né, pelo Ramon Lemos, Leandro Brassoloto. E hoje sou segundo grau, aí, segundo dan, né, no jiu-jitsu, tenho 7 anos aí de faixa preta. E aí eu ali na política eu vi que como vereador era muito difícil por questões de politicagem, não de política pública, né, que eu falo que nós temos que fazer política pública e não a politicagem. Infelizmente muitas pessoas pensam na política própria, né, a política para você. Porque, eu não vou votar porque isso aqui não vai dar ibope para mim. Muitas pessoas pensam dessa forma ali. E aí eu falava, não, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ir além, né, de tentar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí foi onde eu fiz minha pós-graduação, minha especialização em gestão pública. E agora, no ano de 2021, fui nomeado aí como secretário de Esportes e Turismo. Então, esse é um pouquinho aí da minha história, né? Tentei resumir aí, tem bastante coisa para contar. O que vocês quiserem perguntando aí, a gente vai falando, vou tirando dúvidas, né? E se quiserem também agora falar mais da parte da gestão pública, do trabalho em específico aí, também a gente já pode entrar nessa parte. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu fale aí que eu responda do que já foi falado, se tiver alguma dúvida aí dessa parte anterior, a gente já dá andamento para a segunda parte aí da minha apresentação. Certo? Se quiser fazer alguma pergunta. Ô, Ives, acho que alguém tem alguma pergunta agora ou querem esperar o final da fala? Acho que melhor emendar já a fala, Ives. Aí depois a gente já abre para fazer perguntas, que às vezes uma pergunta conecta com as duas partes aí da fala.
Dá para a gente Fechou. talvez aproveitar melhor. Fechou, então. Vamos lá. Eu fiquei 4 anos como vereador, né? Aí agora assumi a gestão da pasta, né, da Secretaria de Esportes e Turismo. E quando eu estava como vereador, eu vi ali a oportunidade de fazer um projeto de lei, né, que eu nomeei como Fevereiro Faixa Preta. E aí me perguntaram, mas por que fevereiro faixa preta? Eu falei, pô, fevereiro é o início das aulas do ano letivo aí no país, né? Geralmente é final de janeiro, começo de fevereiro ali. E a ideia era levar não só o jiu-jitsu, mas as artes marciais para dentro das escolas através de palestras, de seminários, de apresentações, para começar a fomentar isso dentro das escolas do município de Rio Claro. O projeto demorou para ser aprovado, questões de politicagem, barravam aqui, barravam ali, seguravam, né? E aí, quando foi aprovado, eu falei, cara, eu preciso levar isso adiante. Isso foi aprovado em fevereiro de 2020, em março de 2020 tivemos o início da pandemia. E aí a coisa, infelizmente, dificultou, né? E, cara, eu vejo que, assim, todo mundo que palestrou esses dias aí, todo mundo com um know-how gigantesco, uma experiência de vida gigantesca aí. E aí eu falo, precisava a gente ter esse start, né, da gente bater esse papo, iniciar alguma atividade em prol do jiu-jitsu educacional. E esse momento aqui agora acho que é um difusor de águas aí dentro do nosso país, dentro do nosso esporte, porque até que enfim a gente teve esse start, né? E falar de jiu-jitsu e criança e educação, eu escutei gente falando de pessoas que palestraram falando do jiu-jitsu com autistas, né? Um que tem um filho autista, não lembro o nome do palestrante, mas ele falou que tem um filho autista e também dá o jiu-jitsu para pessoas com autismo, né? Com transtorno do espectro autista. Vi a Bia falando lá dos Emirados Árabes também, o Ike falando lá da Irlanda, o mestre Pinduca que fez a abertura aí. Então, assim, olha quantos assuntos a gente teve em torno do jiu-jitsu educacional. E eu tive a experiência de dar aula para pessoas com deficiência, de dar aula para as crianças. E eu falo que o jiu-jitsu dentro da escola é uma das maiores ferramentas de transformação que a gente tem. E a gente estava conversando antes aqui de iniciar, né? O Beto, o Daniel, a gente estava conversando que a gente tem que fazer isso uma equipe, né? Não adianta falar, vamos fazer isso só pela Secretaria de Esportes, mas, poxa, como que a gente vai implantar dentro da escola se a Secretaria de Educação não estiver unida? Pô, vamos falar só com a Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Educação vai ter recurso humano, know-how suficiente para ter todo mundo ali engajado nessa proposta, né? Então, é um trabalho em conjunto, uma equipe multidisciplinar. E aí, eu queria acrescentar aqui também que eu acho mais acho não, tenho certeza que duas secretarias que deveriam estar integradas nisso tudo é a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, Ação Social, alguns municípios têm como Ação Social, Desenvolvimento Social, porque vai pegar aquela criança lá da periferia que tem mais problema social, que às vezes passa fome e a gente não sabe, né? E aí o jiu-jitsu pode ser a ferramenta de transformação da vida dessa criança, né? E a área da saúde, né? A Secretaria de Saúde dos municípios, porque a gente vê ali, pô, a Secretaria de Saúde tem todo um mapeamento de pessoas com deficiência, pessoas com qual tipo de deficiência que tem. Então, ter esse trabalho integrado é muito importante, né? E é uma das coisas que a gente está fazendo aqui em Rio Claro. Eu vou dar só um exemplo, rapidamente, que a gente recebeu uma proposta de fazer um projeto chamado Futebol de Rua. E aí, o projeto para acontecer dentro de uma escola pública do município, geralmente eles pedem numa escola mais precária que existe no município. E aí a gente começou a iniciar a conversa. Aí o cara falou assim: a gente já pode dar andamento? Eu falei, agora a gente tem que falar com a Secretaria de Educação. Porque não adianta, eu falo que, infelizmente, no município, né, porque assim, nos Emirados Árabes começou a nível União, né, lá a nível federal, vamos dizer aqui, como se fosse aqui no Brasil, a nível federal, né, e aqui a gente está com a ideia de fazer a nível município, começar debaixo da pirâmide ali, né. E existe muito esse problema eu falo, porque eu estive como vereador e eu via, eu não vou falar com outro secretário porque ele é de outro partido. Eu não vou querer trabalhar por conta, ele vai dar voto para ele. Cara, a gente tem que pensar que é a sociedade, é a cidade, é o município, é a escola que vai estar recebendo isso, não é o partido. O partido não tem importância nesse momento. O partido é só para eleição, cara.
E acho que esse é o maior desafio que a gente tem como gestor público, né? Barrar e trabalhar contra essa politicagem, mais a política pública. E como que a gente consegue isso? Vejo que a forma que a gente vai conseguir essa integração toda é ter os gestores, né, os secretários, em comum acordo ali, conversando, tendo a mesma linha de trabalho, os professores de jiu-jitsu dando apoio, sem ter aquela intriga de ele é da equipe A, ele é da equipe B, eu não me dou com ele, tem aquela rivalidade. Cara, acabou isso aí. A gente tem que pensar maior, tem que pensar lá na frente, tem que pensar grande, pensar de uma forma de mente aberta, né? E de que forma a gente vai fazer isso? Eu vejo que aqui em Rio Claro, acredito que acho que a maioria dos municípios do Brasil, a dificuldade, além da pandemia, lógico, é a questão orçamentária, a questão de não tem verba para isso, não tem verba para aquilo, e a Secretaria de Esporte, geralmente, nos municípios, tem um orçamento minúsculo, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Rio Claro, nosso orçamento é quase 1 bilhão, né? 980 milhões, mais ou menos, e a pasta da Secretaria de Esporte tem em torno aí de 14, 15 milhões de reais para trabalhar, sendo que tem folha de pagamento, contas, N fatores aí que a gente já sabe como que funciona. Então, cara, o que a gente tem que fazer? Parceria público-privada, buscar as parcerias, as instituições de ensino, empresários, leis de incentivo. Aqui em Rio Claro a gente tem lei de incentivo ao esporte municipal. Cara, isso é fantástico. A gente abrange aí várias, vamos dizer, várias classes sociais, porque tem desde o esporte ali, por exemplo, o ciclismo, né, que a gente tem equipe que está na Rússia hoje disputando um campeonato, desde aquela criança que está tendo o primeiro contato com uma bola de futebol ali. Então, assim, o jiu-jitsu, o pessoal fala assim, mas o jiu-jitsu, que eu escutei as pessoas comentando aí nas palestras, que muita gente vê o jiu-jitsu, é violento, vai machucar. Cara, eu comecei a treinar quando existiam o tal de pit boys, né, que brigavam nas baladas e tudo mais, e a gente tinha que quebrar os paradigmas naquela época para treinar jiu-jitsu e mostrar que o jiu-jitsu não é violento, que a arte suave, o jiu-jitsu, tem a disciplina, é uma arte marcial e tem toda aquela questão do mais leve, do mais fraco, vencer ali, né, ter condições de vencer o mais forte, mais pesado. E hoje esse é um dos desafios também, a gente levar isso para a escola, porque tem muita gente que tem que é inflexível, né, que é travado, que é difícil de lidar, que não quero jiu-jitsu aqui, um diretor de escola, por exemplo, um educador querer falar, eu não quero jiu-jitsu aqui porque eu acho que o jiu-jitsu é violento. Por isso, a ideia do Fevereiro Faixa Preta, de conscientizar os educadores, né, os profissionais da área de educação, os funcionários, os colaboradores ali da escola, né, desde o pessoal de faxina, auxiliar de faxina, pessoal, que assim, para muitas pessoas vai ser um impacto, né? Vai chegar a galera de kimono, a galera com a orelha estourada ali, o professor que tem... Cara, a gente tem que conscientizar, o trabalho de conscientização, de parceria público-privada. Acho que esse é um primeiro passo que a gente pode iniciar, né, dentro do jiu-jitsu educacional, que é uma coisa que a gente já está fazendo aqui agora, esse trabalho aqui de integrar, né, várias frentes aí, galera de todo mundo participando, várias faixas etárias. Estou vendo ali o Daniel fazendo continência ali, prestando a continência também, né? Então, assim, cara, é um desafio grande, mas acho que a parte mais, vamos dizer, não sei se é complexa ou chata, vamos dizer assim, já ficou para trás, que era fazer isso que vocês iniciaram, Beto Cavalari e Beto Nunes aí. Cara, eu fico muito honrado de ver aonde o jiu-jitsu chegou hoje. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu em Claro, existia uma academia de jiu-jitsu. Hoje a gente tem mais de 10, 15 academias aqui. A gestão pública, né? Eu falo que infelizmente no Brasil é futebol, 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 futebol. E aqui em Rio Claro a gente está, uma das missões que o prefeito aqui, né, ao qual quero agradecer pela oportunidade que me deu, ele falou: Ives, você tem que ampliar a quantidade de modalidades e ampliar a quantidade de pessoas praticando esportes. E de que forma que a gente pode fazer isso? Por exemplo, a gente chegar num bairro e falar assim, eu vou colocar o handball aqui agora. Cara, mas não é a realidade daquele bairro. Então, a gente tem que ouvir a população primeiro. E a gente, às vezes, como você fala assim, eu vou implantar o jiu-jitsu, mas ninguém conhece o jiu-jitsu naquele bairro, ninguém conhece o jiu-jitsu naquela escola.
Eu falo que eu dou palestra para crianças com todas as escolas praticamente da cidade que eu já dei palestra. Eu falo assim, vocês conhecem Anderson Silva? Algumas escolas todo mundo vibra, grita, comemora. Outros falam assim, não sei quem que é. Então falo, opa, é aqui que a gente tem que vir, conscientizar e mostrar o que é o jiu-jitsu, o que é o tatame, o que é o kimono, o que é uma arte marcial. É o beabá, né? Que é exatamente isso que a gente tem visto aí no jiu-jitsu educacional, como eu já conversei anteriormente aí com os Betos, né? Aí eu fui numa outra escola, por exemplo, falei de Anderson Silva, Minotauro, a galera conhecia, vibrava, comemorava, mostrava foto. O pessoal falava, meu pai treina jiu-jitsu. O meu irmão também treina, meu irmão tem uma medalha. Eu falei, opa, aqui já é diferente, porque aqui a gente já tem a conscientização. Aqui a gente precisa começar a implementar o jiu-jitsu de outra forma. Como que é? Pô, atividade prática, já tem um tatame aqui, ou, por exemplo, a parte, né, de você ter um livro ali, um guia, né, para a criança começar a entender. Então, cara, o que eu queria passar para vocês é que, infelizmente, existe a politicagem, mas felizmente existem pessoas como nós aqui que estamos esses dias aí trabalhando aí, fazendo essas palestras, que querem implantar o jiu-jitsu nas escolas, jiu-jitsu educacional. Outra coisa que eu ia falar é a questão do orçamento. Pô, vamos fazer pela Secretaria de Esportes, o orçamento é curto, tem poucos recursos. Então, vamos fazer essa integração. Cada secretaria, cada pasta ali, interagir, conversar e cada um ceder um pouquinho. Às vezes, vamos implantar nessa escola, mas, sei lá, a Secretaria de Desenvolvimento Social conseguiu uma verba federal para implantar aqui. Poxa, vamos trabalhar através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Não vamos ficar limitado, não vamos ficar restrito só ao esporte e à educação. Aí, sei lá, dando um exemplo, o Fundo Social aqui, né, que é presidido pela primeira-dama, olha, o Fundo Social conseguiu, sei lá, uma arrecadação de tatames, não sei, uma doação. Vamos chamar o Fundo Social para ser parceiro. Então, ter essa convergência de ideias, secretarias e trabalho em conjunto. E quem pode fazer isso? Cara, você não vai pegar uma pessoa que não tem conhecimento da arte marcial para fazer isso. Tem que ser alguém que tenha conhecimento, tenha vivência nisso. E aí eu posso falar da experiência desses dois caras aí, dos dois Betos, Nunes e Cavalari, que o Beto é da educação, o Beto Cavalari é da educação, com currículo que dispensa apresentações aí, e indo para a área do jiu-jitsu agora, né, Beto? Recentemente aí, com os filhos também, né? E o Beto Nunes também tem um currículo invejável aí, que já conhece muito do jiu-jitsu. Também os dois estão interagindo, os dois estão se integrando ali, convergindo nas informações. É isso que a gente precisa. Deixar a politicagem de lado, deixar o ego de lado, deixar a equipe A, B ou C de lado e colocar o jiu-jitsu em primeiro lugar. Eu falo que não é só o jiu-jitsu em primeiro lugar, é o jiu-jitsu, é a sociedade, é a criança, é o jovem, porque eles são o futuro do nosso país. São eles que vão ser os próximos secretários, os próximos educadores, os próximos professores, os próximos prefeitos, presidentes, governadores. Então, de que forma? Infelizmente, o Beto Cavalari pode falar isso, a educação no Brasil acho que vem de mal a pior a cada ano, né? A educação no sentido de recursos, de incentivos, falta de incentivo em pesquisas. Então, a gente tem que fomentar isso, a gente tem que valorizar isso. E o esporte é uma só dessas ferramentas, né? De inclusão, de melhoria na estrutura do ser humano. E dentro do esporte existe uma modalidade chamada jiu-jitsu. Então, eu vejo que a gente conscientizar em todos os níveis sociais, em todas as faixas etárias, porque às vezes a criança não sabe que existe o jiu-jitsu, mas o avô sabe. Então, vamos conversar com o avô. Então, assim, é uma missão gigantesca, mas a gente consegue, com políticas públicas, com pessoas que querem fazer o trabalho correto. O Beto teve a oportunidade de ser secretário aí por um tempo em Marília, né, Beto? E sabe como que é a dificuldade do poder público, como existe essa questão de politicagem, questão de as pessoas quererem levar vantagem, né, e não querer fazer a política. Então, assim, o jiu-jitsu é uma das ferramentas que vai, como foi falado aí, eu falei no início, e como o Minotauro falou, é uma das ferramentas para finalizarmos a corrupção, né? Então, vamos botar a corrupção para dormir, vamos colocar o jiu-jitsu, eu falo que é mais política, né, pública e menos politicagem, colocar o jiu-jitsu educacional, né, ouvir a lei
né, que foi o projeto de lei 4478 2019, que foi aprovado no Senado e está tramitando na Câmara, né, que ela altera ali um artigo, né, na base curricular, na base nacional curricular, lá, né, Beto? É esse termo correto? Só Na me corrija. LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso, exato. Obrigado. E aí, de que forma? Então, assim, a lei, né, ela não tem vamos dizer assim, um texto gigantesco ali, né, que, pô, fala assim, uma lei extensa que até ler, até interpretar, não, ela é simples e objetiva, né? Ela coloca o jiu-jitsu como matéria opcional dentro do ensino fundamental, que hoje vai até o 9º ano, né? Na minha época era até a 8ª série. E aí vai até o 9º ano. Então, assim, isso pela lei, né, pelo projeto de lei, não só em escola pública, não só em escola municipal, no ensino fundamental como um todo. E eu tive a oportunidade, eu falo que acho que eu sou um privilegiado, que na escola que eu estudava tinha o jiu-jitsu como matéria optativa. As aulas que a gente tinha na minha escola, aí eu vou voltar um pouquinho aí na história, a gente tinha o judô, jiu-jitsu, era tênis de mesa, xadrez e acho que balé. E aí, quem quisesse fazer, tinha um dia na semana que tinha essa matéria lá. E lá na escola era de sexta-feira, no contraturno, né? Quem estudava de manhã fazia na parte da tarde, quem estudava à tarde fazia na parte da manhã. Eu falo assim, isso há 20 anos atrás, né? Então, assim, quantas escolas que fizeram isso? A escola que eu estudei, eu tive essa oportunidade, e graças a Deus eu falo que eu sou um privilegiado mais uma vez. Eu terminei meu ensino médio, terceiro colegial, e a professora que dava aula de jiu-jitsu lá, ela pediu para eu ser um instrutor ali. Eu era no faixa azul, quase faixa roxa ali já, e ela me chamou para ser um instrutor para ajudá-la com as crianças. Então eu tive essa oportunidade aos 17 para 18 anos, estar auxiliando, estar acompanhando ali e conhecendo como que era dar aula para as crianças dentro de uma escola. Detalhe, tá? Colégio de freira, um colégio católico de freira, qual eu estudei, que às vezes as pessoas têm aquele preconceito, é muito fechado, é muito restrito. O trabalho que a irmã diretora fez lá foi assim, uma mente totalmente aberta, evoluída, e até hoje existem essas modalidades opcionais optativas lá no colégio. Eu vi que muitos outros colégios depois disso começaram a ter assim, essa mesma mentalidade, esse mesmo trabalho aqui em Rio Claro. Por que não para a escola pública? Por que não para aquele de mais baixa renda? Por que não para levar isso para a periferia, onde a gente tira, não vou falar somente de campeões no tatame, né, de medalhas, de troféus, mas campeões da vida, porque eu tive a oportunidade de visitar os projetos sociais do Minotauro, do Minotor, né, o Instituto de Irmãos Nogueira, vou citar o exemplo do projeto social Faixa Preta de Jesus, que tem lá em Nova Iguaçu, né, conheci alguns outros projetos sociais também, conheci o Luta pela Paz, que é no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, conheci o Instituto do Flávio Canto, lá na Rocinha também, no Rio de Janeiro. Então, cara, a gente vê que todo lugar que você vai e que você fala, olha, eu sou faixa preta, daí eles olham e falam, poxa, um cadeirante faixa preta? Como assim? Se ele pode, eu também posso. E isso, eu falo que você pega a criança, que ele tem assim, 4, 5 anos de idade, e fala, tio, posso treinar com você? Ele quer saber como que é um deficiente treinando, ele quer ver como que é um cara que não mexe as pernas treinando. E eu tive a oportunidade de viajar para outros países também, levar o jiu-jitsu adaptado, e de chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, uma cidadezinha lá de 13 mil habitantes, na Carolina do Norte, o cara que me chamou, me convidou para ir para lá dar seminário, dar aula, cadeirante também, ele era faixa azul na época, chegar num hipermercado, num supermercado que ele conhecia lá, e ele falou assim, esse aqui é meu amigo brasileiro. Nossa, sério? Ele é faixa preta de jiu-jitsu. O pessoal olha, sério? Brasileiro, faixa preta de jiu-jitsu na cadeira de rodas, aqui nos Estados Unidos? Posso tirar foto? E aí, assim, eu olhei e falei, nossa, tipo, querendo tirar foto comigo? Não sou nada, não sou ninguém, não sou mais um aqui. Mas por quê? A valorização do ser humano. É esse outro ponto que eu queria chegar. Então, assim, ser campeão no tatame é legal, ter título lá é legal, medalha, troféu, show. Mas você ser o campeão da vida, de você ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, você ser um exemplo de vida, né, para aquela pessoa do bairro, para aquela pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Vou citar um exemplo aqui recente, que acho que todo mundo concorda e conhece, Charles do Bronx.
né? Eu tive a oportunidade de lutar com o Charles do Bronx antes do meu acidente, né? Com kimono e sem kimono, e hoje o cara é campeão mundial, aí, campeão do UFC. E ele saiu da periferia ali, de uma comunidade, e é um cara simples, humilde, que conquistou o mundo. Mas quantos têm a mesma oportunidade que ele? Quantos têm o mesmo incentivo que ele? Quantos Anderson Silvas a gente tem no Brasil? Quantos Minotauro? Quantos Charles do Bronx? Quantos Gilbert Durinho? Quantos José Aldo que a gente tem? Cara, a gente tem muito, mas a gente precisa incentivá-los, a gente precisa dar a oportunidade, precisa oportunizar essas pessoas. E a melhor forma disso é esporte, educação. E o jiu-jitsu é essa maior ferramenta. Então, encerro aqui minha fala. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, crítica aí também, pode falar, a gente está aí também para ouvir. Vou ficar aí o tempo que for preciso. Não vou tomar muito tempo, eu sei que tem mais a fera aí do Leão ainda para falar, o Leão Teixeira vai falar, né? Então, não vou tomar muito tempo do pessoal aí. Se quiserem perguntar, tirar dúvida aí, quiser fazer alguma crítica, a gente está à disposição.